nesse tema que Deus está trazendo ao nosso coração sobre a maturidade e o propósito, alguém me perguntou o seguinte: mas o senhor realmente acha que fazer isso uma vez no mês, por 3 meses, vai transformar toda a nossa igreja naquilo que o senhor espera? Não, eu não acho. Por quê? Aliás, eu não acho, eu tenho certeza. Porque nós sempre teremos, em qualquer lugar, as pessoas que vão ouvir o Evangelho e que elas não vão entender o Evangelho, ou as pessoas que vão entender o Evangelho da maneira que lhes é conveniente entender o Evangelho e vão defender aquilo até morrerem. O nosso papel não é mudar todo mundo. O que é o nosso papel? Em 1999, nós nos reunimos num apartamento aqui em Framingham, pela bondade de um irmão que cedeu a sua casa para que nós pudéssemos estar juntos, para a gente sonhar com o projeto de uma igreja. Essa igreja, ela iria nascer se Deus abençoasse, e nós começamos a perguntar o seguinte: qual é a razão de ter mais uma igreja aqui em Framingham? Naquela época, segundo as minhas pesquisas, tinham 45 igrejas brasileiras aqui. Isso nós estamos falando de 1999. Qual era a razão de ter uma igreja a mais? Abrir mais uma coisa para as pessoas que estão aqui saírem dali, virem para cá, e depois, quando elas enjoarem daqui, elas mudam para ali, ou quando elas brigarem com alguém da igreja, elas saem e vão para lá, ou quando terminar um namoro, vai para outro lugar, e assim vai, a gente fica nesse tabuleiro de xadrez alternativo, onde quando a proposta for melhor num lugar, nós vamos, quando for melhor no outro lugar, nós vamos. Não, nós começamos a pensar, e eu busquei muito a Deus, de quais eram os sonhos que eu queria para uma comunidade cristã. Em primeiro lugar, aqueles que são aqui da nossa igreja, que são próximos, já me ouviram falar, eu não queria ser pastor de uma igreja local. Na verdade, eu estava me preparando para ser, ou para fazer aquilo que eu já era, que é professor, que é dar aula, que é estar no ambiente acadêmico, que é estar na sala de aula. Meu sonho era ficar dando aula. Eu queria ser um professor na faculdade, um professor numa faculdade de teologia, enfim. Mas quando o presbitério me convidou a plantar essa igreja, eu fui muito egoísta. A minha motivação maior não foi aquela coisa assim: Deus falou comigo, que eu não teve nada disso. Aliás, eu de vez em quando até perguntei para Deus várias vezes: Senhor, o senhor falou mesmo? Porque o senhor falou mesmo, ou isso foi um cochicho qualquer? Eu fui extremamente egoísta, queridos. Naquela época, a Sara era pequenininha, o Pedro era nenê, e eu tive uma preocupação: para que igreja eu vou com os meus filhos? Porque eu e a Ana já somos adultos, a gente iria se virar e a gente tinha maturidade para aguentar os trancos. Mas eu me preocupei tanto com a Sara e com o Pedro, e eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei: eu vou pastorear essa igreja, porque eu sei que pastor meus 2 filhos terão. Os outros nenhum podem saber, mas meus 2 filhos vão saber, porque eles convivem comigo, eles vivem na minha casa, eles vão me ver todo dia, eles vão acordar e dormir comigo, eles vão passear de férias com o pai, que é pastor. Então, eu vou cuidar dessa igreja, porque eu quero que meus filhos amem a Jesus. E quando eles crescerem, já derem conta da vida por eles mesmos, o Pedro está ali, um rapazão lindo, maravilhoso, a Sara está lá embaixo ensinando no departamento, ajudando com as crianças, com os adolescentes. Hoje os 2 amam a Jesus, sabem o que querem da vida, sabem a caminhada, sabem como quer usar os dons e os talentos que Deus acrescentou. Então eu me sinto o homem mais realizado da face da terra, mais realizado. Mas naquela época foi puro egoísmo, não foi assim, sonho, eu nasci para ser pastor, nasci de coisa nenhuma. Não, meu sonho na vida é ser pastor de igreja, não é nada. Naquela época não era, mas eu sonhei com algumas coisas. Eu vou dizer para vocês o que eu sonhei e continuo sonhando até hoje. Eu sonhei que a igreja, que o grupo que a gente reunisse, poderia ser um grupo que fosse um grupo que pensasse, mas que ao mesmo tempo fosse fervoroso. Por quê? Porque, de algum modo, na caminhada cristã, nós desassociamos piedade de preparo. Quando você pensa numa pessoa piedosa, você não pensa numa pessoa inteligente, você não pensa numa pessoa argumentativa, você não pensa numa pessoa bem vestida, bonita, elegante, com bom trabalho na vida. Não, de alguma forma, o piedoso para nós é aquela pessoa com cara de quem está com vontade de morrer na vida, com quem não conseguiu nada. E aí a gente confunde a tristeza existencial do cara com a piedade.
Tem gente que fala assim, que a mulher ali é tão piedosa. É nada, ela é amargurada. Conseguiu muita coisa na vida, nada, e ela acha que parte agora para o senso da piedade. Irmãos, por que que a piedade não pode ser acompanhada de inteligência? Por que que a piedade não pode ser acompanhada de capacidade, de discussão, de diálogo? Então eu sonhava com a igreja de gente madura, que a gente pudesse conversar sobre os assuntos mais profundos, mas não perdesse a paixão de Jesus. Que os nossos momentos de adoração fossem celebrativos, porque tem gente que pensa assim, eu não vou na igreja para sentir emoção, eu gosto de pensar. Oh, mas será que a gente ou pensa, ou tem fervor cristão? Eu continuo achando que dá para ter as duas coisas. O que você acha? Dá para ter as duas coisas, dá para ser uma pessoa com a mente brilhante e o coração em chama. Você diz amém para mim? Então lá atrás eu pensava nisso e continuo pensando. Eu pensava numa igreja que não desassociasse serviço de paixão. Porque uma das áreas mais delicadas na igreja e mais propensas à frieza espiritual é quem trabalha na igreja. Por 9 anos, né, meu bem? Acho que 9 anos. Irmãos, eu fui de colocador de cadeira a sonoplasta. Eu fui sonoplasta de uma igreja por 8 anos. 9 anos. Eu montava e desmontava o som. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é a coisa mais perigosa quem trabalha em igreja, porque quem trabalha pelo trabalho perde a paixão de servir. Então é muito delicado quem mexe no som e não se vê como um ministro da graça de Deus. Quem cuida da multimídia e vê aquilo como um serviço, mas eu sonhava com uma igreja que pudesse ter gente apaixonada tanto por Deus, que essa paixão levasse ele a servir o outro. Então quando ele dá um abraço numa criancinha no departamento infantil, ele abraça com o carinho de um pai, e com o desejo de ver aquela criança se tornar alguém que um dia ele olhe, e essa é uma das coisas do professor, né? Eu fui professor quando eu tinha 19 anos de idade, e hoje tem gente que foi meu aluno, que são médicos, que galgaram outras profissões na vida, alguns são empresários, e a gente olha de certa forma com orgulho, e diz assim, eu dei minha parcela, eu ensinei tal coisa. Então, o que nós queremos na New Life? Nós queremos uma igreja inteligente, que seja capaz de sentar aqui no domingo e discutir uma coisa pesada, profunda, porque é importante, que não quer ficar falando sobre superficialidades do mundo religioso para agradar um grupinho de pessoas que quer sair daqui arrepiados, mas que o arrepio acaba ali na esquina. Mas ao mesmo tempo, que essas pessoas sejam capazes de se levantar com brilho nos olhos, com o coração apaixonado, levantar mãos santas e adorar a Deus, e dizer em alto e bom som que só Jesus Cristo é o Senhor. E essas pessoas servem apaixonadas, elas ministram louvor como se elas estivessem tirando alguém de dentro de um buraco, e estão. Elas mexem na luz como alguém que está dizendo, se eu usar essa luz, essa cor, o background vai ficar mais bonito, alguém vai ter mais atenção, essa pessoa vai ser alcançada por Jesus. Quem faz uma visita no hospital, não vai como um qualquer, vai como um ministro da graça de Deus à vida de alguém que precisa receber. Quem lidera um pequeno grupo, não é uma pessoa sem nada, ele é um pastor de um pequeno grupo. Paixão. Mas eu pensei também numa igreja que tomasse posição sem radicalização. E nessa política nós entendemos o que é radicalização, não entendemos? Pessoa é de um partido, o outro é de outro. Brigaram de quase sair nos tapas. Não sei se na sua casa aconteceu isso, mas teve família que teve que falar assim, ó, gente, não vamos falar sobre política aqui dentro de casa, porque senão eles avançavam um no outro. Houve igrejas que perderam, a igreja de um pastor que eu conheço no Brasil, perdeu 185 membros que não querem mais conviver com os outros por causa da agressividade. Então aqui na New Life nós temos um posicionamento, mas nós não queremos ser radicais. Você sabe por quê? Porque para nós mais importante é ter você aqui. Então, se você um dia vê a gente fazendo o que faz, por que vocês fazem? Porque nós cremos assim. Ah, mas eu penso um pouquinho diferente de vocês. Então você seja simpático conosco, nós vamos ser simpáticos com você. E outra coisa, espera aí, porque daqui 2 meses talvez a gente muda. Porque não é mais relevante, porque não é mais importante. Para nós a única coisa que não muda nessa igreja, queridos, é o Evangelho de Jesus de Nazaré. Se eu tiver que vestir de palhaço, um dia ficar aqui em cima, eu fico sem nenhuma crise, se for para ganhar alguém para Jesus.
Se nós tivermos que mudar a música que a gente toca, a gente muda. Se nós tivermos que mudar esses bancos de lugar, a gente muda. Então aqui nós temos um posicionamento sem radicalismo, porque eu quero que você ouça o Evangelho. E eu quero que você saiba que aqui você tem lugar, que você tem espaço. Essa igreja não tem a minha cara, os meus mandamentos ou de ninguém. Nós somos uma comunidade de irmãos que anda segundo o Evangelho de Jesus para alcançar outros e formarmos uma comunidade cada vez mais relevante aqui. E se você quiser ser parte disso, vai ser algo muito bacana. E por último, nós pensávamos numa igreja que pudesse ser alegre e ao mesmo tempo pura. Irmãos, vocês não têm noção de como as igrejas estão repletas de gente que o Evangelho é um mal necessário. Deixa eu rasgar o verbo para você. Tem crente que se pudesse ir para o céu sem o Evangelho de Jesus de Nazaré, ele iria rapidinho. Vocês já viram festa de crente? Tem algo mais chato do que festa de crente? Festa de crente só tem uma coisa, gente: comida. E o povo come para morrer. E eles ainda dizem assim: comemos, hein? Come. Olha para o negócio. Eu fui num café esses dias para trás, botar tanta coisa em cima da mesa, que eu pensei assim, gente, pode chamar mais 30 e a gente ficar aqui o dia inteiro que não consome o que está nesse balcão. Alguém virou para mim e falou assim: espera um pouquinho, senhor, espera um pouquinho. Ou quando deu ali para as 5:30 da tarde, você enxergava uns 2 ou 3 pedacinhos de bolo malemar que ficaram por lá. Ô, gente, nós não temos uma teologia da alegria. Não temos. Em dezembro nós vamos conversar sobre isso na ceia. Porque o crente, como ele não sabe ser feliz com pureza, o que ele faz? Não, ele come, é claro, já falei disso aí. Mas quando ele quer ser feliz, aí ele faz uma festa fechada. Onde ele vai fazer tudo aquilo que ele tinha vontade de fazer, mas que ele sabe que é errado, para poder ter alegria, porque ele não tem nada certo para dar alegria nele. Não diz amém, não. Mas você entende o que eu estou dizendo? Só assim, se você entende. Porque você falar amém, eles vão falar, é ele que faz. Porque é outra coisa, o olhar também é julgador. Mas não tem, querido. Então, quando a gente quer, vamos fazer um negocinho, mas é mais fechado, tá? Por que é mais fechado? É porque é podre. Então, como nós não temos nada saudável para ficar feliz, nós temos que fazer alguma coisa podre para ficar feliz, e aí a gente chama aqueles que são mais ou menos podres também para fazer parte da podridão. Does it make sense? Irmãos, eu sonho com uma igreja que possa ser feliz. Nós podemos ser alegres. O que tem você dar risada? O que tem você brincar? Quando você olha para uma festa judaica, ela era repleta de alegria, de dança. Não pode nem falar nisso aqui, né? Pelo amor de Deus. De dança. Aí o cara fala assim, então também eu vou dançar. Aquelas danças. Mas, nós estamos tão adoecidos que boquinha da garrafa ou nada. Tem nada no meio. Não é assim? É assim, ó. O cara, ou ele é abstênico, ou ele bebe para cair. Não tem equilíbrio. Não tem maturidade. Não tem compreender propósito. O cara, ou ele não come, ou o bicho é um glutão. Mas como nós nunca caracterizamos glutonaria como pecado ainda aqui na igreja, o cara ele come achando que é a última vez, na vez que ele vai ver comida na vida dele. Irmãos, maturidade é o chamado de Deus para mim e para você. Mas antes, eu não vou conseguir ser maduro se eu entender o que é propósito de Deus. Então, vou 5 minutos de falar do propósito. Deus quer uma família de muitos filhos e de muitas filhas semelhantes a Jesus para a honra e a glória dele. Pronto. Meu propósito, o seu propósito, você é um empresário, você vai se formar em alguma profissão, os jovens que estão aí, você vai ser dona de casa, você vai trabalhar numa grande empresa, ou num hospital, ou você vai ser um trabalhador braçal, não importa. O propósito de Deus é formar uma família de filhos e filhas, para a honra e glória de Deus Pai. Para formar essa família, a primeira coisa que precisa acontecer, eu preciso morrer e você precisa morrer, para que a vida de Cristo seja manifesta em nós. Essa igreja, e eu encerro do propósito com isso, não é aquela... Nosso desejo é ser uma mega igreja.
Nosso desejo é que essa igreja fosse uma igreja mega, em homens e mulheres que entenderam o seu chamado para a vida. E que, tendo entendido o seu chamado, servem. Hoje, nós apresentamos uma criancinha aqui na igreja, e eu disse uma coisa que eu vou repetir para vocês. Se nós mudássemos o nosso jeito de pensar em comunidade, em família de Deus, nós resolveríamos muito dos problemas que nós estamos vendo aí. As pessoas são rápidas em dizer, os meninos de hoje estão se perdendo. Verdade. O que nós vemos hoje é simplesmente impensável alguns anos atrás. Eu já tive situações de eu sentar com meninas aqui da igreja e de outras igrejas, com 12 aninhos de idade, que vieram trazer o telefone para mim, para me mostrar, mandando foto nua para meninos, com 12 aninhos. E eu dizer, filha, o que é isso? Agora, essa menina, presta atenção, se ela entendesse que eu não sou o pastor da igreja, mas eu sou um dos pais que ela tem aqui nessa igreja, quais eram as chances dessa menina se perder, desse menininho se perder? Sabe o que é, irmãos? É que você não vê os meninos que estão ali embaixo como filhos seus, eles são filhos da nossa comunidade. Então, se eu e você cuidássemos de um menino daquele lá como nosso filho, o dia que a gente visse ele fazendo algo errado, a gente tentasse ajudar, se nós orássemos por ele, se nós conversássemos com os pais, se nós fôssemos uma comunidade que vê as crianças como filho nosso, esse menino teria 350 homens como pais. E um dia que ele precisasse de um modelo de vida, ele ia falar, nossa, são tantos que eu não sei para quem que eu olho. Mas como eles não têm, eles olham para o bandido na escola. Eles olham para o amigo que está oferecendo a droga para eles ali, porque eles não têm conceito. Eles não têm role model. Eles não têm. Por que eles não têm? Porque nós reunimos no domingo e a gente canta e não se lembra do que nós cantamos. E nós ouvimos uma palavra que a gente também esquece dela. Rapidinho, vamos viver a nossa vida. Domingo que vem, vamos voltar aqui para tentar ser salvos de novo. Enquanto Jesus está dizendo assim, para de vir aqui buscar salvação. Para. Começa a viver como salvo. Eu morri para que você tivesse capacidade de viver como salvo. Vai ser salvo lá na sua casa, vai ser salvo lá na sua igreja. E você vai ver o mundo ao seu redor mudar. Você entendeu? Mas de coração, você entendeu? Então, uma vez por mês nós vamos fazer isso, só conversar sobre isso. Aí eu contei para uma pessoa, e vocês vão ver agora, eu quero até pedir o pessoal que vem, já fica ali embaixo, aí eu desço. Eu disse para uma pessoa assim, olha, eu vou celebrar a ceia esses meses de uma forma diferente. Aí a pessoa falou, diferente como, pastor? Eu falei, você espera. Aí eu contei o que eu ia fazer. Ele virou para mim e falou assim, pastor, você está pisando em mina. Olha para esses irmãos que vão nos ajudar a celebrar a ceia. Alguém perguntou assim, ó, já são presbíteros aqui na igreja? Não. São filhos de Deus. É gente de Deus. É gente que anda com Deus. E que quer, junto comigo, ministrar a você. Aqui na New Life, irmãos, nós cremos no poder transformador de Deus na vida das pessoas. E nós cremos que nenhum de nós deve viver na sombra. Se eu sou cristão, a minha vida tem que estar exposta como essa luz que brilha aqui em nós agora. E se ela está exposta, e ela confere com o Evangelho, nós podemos cantar, nós podemos pregar, nós podemos ministrar a ceia, nós podemos orar com alguém que está enfermo. Você está me entendendo? Então, quem sabe, daqui a alguns meses, é você que está aqui junto comigo, me ajudando a ministrar essa ceia e cuidar da vida das outras pessoas. O apóstolo Paulo escreveu assim, olha, ele escreveu baseado numa igreja que estava vivendo conflitos. 1 de Coríntios, capítulo 11, começando no versículo 23, mas se você ler os versículos anteriores, Paulo está dizendo o seguinte, vocês estão brigando para saber se a mulher tampa a cabeça ou não tampa. Vocês estão brigando porque alguém, quando vai na frente, come e larga o outro sem. Então, a palavra de Deus diz assim, porque... aliás, antes de eu falar o texto de 1 de Coríntios, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 7, o Senhor Jesus Cristo disse assim, desejei ardentemente comer convosco essa ceia, falando para os seus discípulos. Então, ele disse a Pedro e a João, vão adiante, preparem um lugar para nós termos essa ceia. E eles perguntaram onde. Ele falou, vocês vão entrar na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro.
Um dia a gente para conversar sobre isso. Quem carregava o cântaro naquela época não era homem, gente. Você não vai ver uma citação bíblica do homem carregando o cântaro de água, era só mulher. Isso tem uma significação muito importante para nós. Jesus disse, vocês vão ver um homem carregando um cântaro, chega para ele e fala, onde é que você vai levar isso? Segue ele. Ele vai chegar numa sala, quem esteve lá em Israel comigo, conheceu essa sala. Ali vocês vão dizer para o dono da casa, o meu senhor disse que é para nós termos uma refeição aqui. E eles sentaram-se à mesa. Agora, lá o texto de 1 de Coríntios, capítulo 11, começando no versículo 22, o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, perdão, diz assim, nisso que vos escrevo não vos louvo, porque quando vocês se reúnem, não é para melhor que vocês se reúnem, é para pior. Versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Interessante, tanto lá em Lucas 22, quanto aqui, eu imagino assim, eu gosto de imaginar a Bíblia, depois de Jesus, uns 3 ou 4, lá em Lucas ele até fala mais ou menos, né, porque a proximidade dessa pessoa dele, ele fala assim, um de vocês será o traidor. Judas Iscariotes estava na mesa. E Jesus não falou assim, ô Pedro, pega o pão aqui, tira seu pedaço, pula esse miserável aí, traidor, sem vergonha, falso, hipócrita, aliás, Judas, e continua, porque esse cara aí vai me trair. Não, Jesus partiu o pão, e do mesmo jeito que ele entregou para Pedro, ele falou assim, continua repartindo aí. Judas pegou o pão. Jesus podia ter parado e falado, ô Judas, tira a mão do pão. Você não é digno de estar nessa mesa. Jesus já sabia que ele ia trair. Aliás, ele anunciou. A mesa não é para excluir ninguém. A mesa é, inclusive, para que Judas saiba que mesmo sendo Judas, ele é amado por Deus. E o fato de ser amado não faz ele deixar de ser Judas. Porque não é por falta de amor que Judas deixa de ser Judas. Judas não deixa de ser Judas porque o coração dele não quis se render a Cristo. Porque ele viu por que tem que morrer? Por que Judas traiu Jesus? Por causa das moedas. Desejo, paixão, dinheiro, naquele caso. Aqui para nós pode ser outra coisa, pode ser sexo, pode ser poder, pode ser o próprio dinheiro, pode ser posição. Não está disposto a morrer. E como não está disposto a morrer, torna-se traidor. Você está entendendo o que Jesus está falando com você? Então, o apóstolo Paulo diz assim, então eu recebi do Senhor o que também vos entreguei na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, tendo dado graças, repartiu e o deu a seus discípulos, dizendo, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim.